Olá, eu vou gravar para vocês uma aula sobre a ITG 2002. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da BSSP. Eu vou tentar seguir os itens da norma e tentar ser o mais didático possível, expondo alguns exemplos para vocês. A ITG 2002 ela é uma norma específica para o terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos. Falando um pouco de como essa norma nasceu, foi lá em 2004 com a situação da IFRS na Europa. Então já tinha alguns movimentos lá com relação a essa modernização para as IFRS, que são as International Financial Reporting Standards, são as normas internacionais financeiras, né? Em 2008, o Brasil enviou um observador para a Comissão Europeia e ele começaria então a acompanhar essas normas lá. Em 2009, o Brasil ele começa a aplicar essas novas situações normativas às leis das SAs, né? Então, em 2007 tem aplicações já no setor financeiro, 2009 nas SAs. Lembrando que esse período entre 2004 até 2015, porque 2015 seria a convergência internacional, houve a mudança do Código Civil e o novo Código Civil ele entra em vigor lá em 2015, junto com as normas internacionais. Então foi um período que teve várias mudanças, né, no sistema financeiro, nas SAs, no Tesouro Nacional, e aí por conseguinte muda a aplicação disso no TCU, na CGU, nos tribunais de conta dos estados entre 2015 até 2019, que teve umas prorrogações nesse período, e as questões ministeriais elas passam a valer a partir de 2015, né, no Brasil, com aquela situação na época da cassação da Dilma, e teve aí uma série de situações relacionadas à contabilidade. Os conselhos municipais, vamos dizer que ainda eles estão implantando, né? O prazo final era o ano passado, mas esse ano aí de 2020 nós entramos com a situação do coronavírus e com certeza vai atrasar muita coisa. As bases legais para o terceiro setor são institutos que estão lá desde a nossa Constituição Federal. Então, o artigo 150 da Constituição, nós vamos ter lá no CTN o artigo 14, que fala sobre ter o controle adequado das receitas e das despesas das instituições sem fins lucrativos, para que ela faça gozo da isenção e da imunidade constitucional. Outros dispositivos nós vamos ter, por exemplo, na LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que deve ser obedecida a LRF e as normas brasileiras de contabilidade. A lei de transparência também ela vai ser muito importante para o nosso contexto. Aí temos outras leis, como a lei das OCIPs, o marco regulatório das organizações civis, né? E as portarias ministeriais, que não deixam de ser normativas, que têm que ser seguidas constantemente. Então, a norma brasileira de contabilidade, vocês podem ver que ela está embasada numa série de situações legais, né? Então, a ITG 2002, ela é uma norma específica. Essa norma específica, ela é uma sequência, então, de uma norma principal, que a gente chama de técnica geral. Então, a técnica geral, que é a TG, então, por exemplo, tem uma TG 1000, TG 1000 é considerada a bíblia da contabilidade, então o profissional ele deve saber primeiro a TG 1000, para depois utilizar uma norma específica, sendo que a ITG 2002, ela é uma variação da TG 2000, que também é uma norma principal. TG 2000 ela trata das demonstrações contábeis, da apresentação das demonstrações. Então, como que vai ser apresentada as demonstrações das entidades sem fins lucrativos, isso vai ser tratado pela ITG 2002. A ITG 2002 ela é uma resolução
a 1409 de 2012. Às vezes a gente fala brincando que vai tratar da nova ITG 2002, até porque tem muita gente que não está familiarizado com ela, né? Mas ela já vai fazer quase 10 anos, né? Uma norma muito antiga. Levando em consideração que as primeiras normas começaram a ser adaptadas lá no ano de 2008, já para essa nova visão de contabilidade internacional, então ela é uma norma bem antiga. Essa norma ela já foi alterada, ela tem a revisão número 1, e os itens que foram alterados foram os itens 8, 9 e o item 27, sendo que o item 19, na linha C, também foi alterado. Então, eu vou tentar expor da melhor maneira possível como é que seriam essas regras e a melhor maneira de você tratar a apresentação das demonstrações. O que ocorre é que existe uma série de dificuldades e as instituições elas têm que avaliar qual que seria o custo de controlar essas particularidades. Então, a palavra que eu poderia trazer para vocês é que vai ser necessário uma proximidade com as instituições e um bom diálogo para você conseguir ter todas as informações necessárias para fazer uma boa contabilidade para as entidades sem fins lucrativos. As entidades sem fins lucrativos, elas são consideradas assim, por alguns técnicos, o Frankenstein da legislação brasileira. Até porque ela não está nem na parte pública e nem na parte privada. Ela, na realidade, ela está nas duas coisas. Ela é uma união. Essa união, então, vai fazer com que uma instituição do terceiro setor ela siga normativas públicas e normativas privadas. E é aí onde mora uma série de dificuldades, né? Há uma situação entre os profissionais de que, por exemplo, fazer contabilidade de uma instituição sem fins lucrativos, uma associação, uma igreja e tal, seria um procedimento fácil. Mas se você levar em consideração, então, que ela tem que obedecer norma pública e privada ao mesmo tempo, fazer uma contabilidade com uma empresa que só tem que seguir norma pública, continuando o vídeo, então, eu vou falar sobre os itens da norma. A ITG 2002, ela tem 27 itens no corpo dela, dividido por assuntos, e ao final ela tem mais 14 itens de divulgação. O objetivo da norma, então, é criar critérios específicos para avaliação, reconhecimento e transação das variações patrimoniais nas demonstrações aplicadas para as instituições sem fins lucrativos, com informações mínimas de divulgação. Esse seria o objetivo da norma. Então, essa norma, dos itens 2 ao 7, ela vai falar sobre o alcance. O alcance da norma ITG 2002 são, então, para as fundações, associações e organizações religiosas, de forma básica. Então, são entidades que desenvolvem tarefas que são particulares do Estado. Então, nesses critérios de instituições, teriam situações de parceria, contratações, convênios, repasses de situações para prestar serviços. Então, essas instituições, elas podem ter certificação ou não. O item 4 da norma, ele fala sobre aplicação a entidades sem fins lucrativos e impõe quais seriam os aspectos. O item 4 da ITG 2002, ele fala então sobre a aplicação dessa norma, que seria a ITG 2002, e também os aspectos da TG 1000. Então, os aspectos da TG 1000, eles são aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, logicamente, com essa especificidade da ITG 2002. No item 5, fala que
Não estão abrangidos por essa norma os conselhos federais, os conselhos regionais, as seccionais profissionais, que seriam os órgãos da regulação das profissões liberais, né, criados por lei federal. Então, essa legalidade do exercício da profissão, ele vai ser abrangido pela contabilidade pública. No item 6, ela fala então sobre que as instituições sem fins lucrativos de direito privado, em especial imunes e isentas do imposto da contribuição, que seriam as instituições beneficentes e que prestam assistências sociais no âmbito ministerial, elas vão estar sujeitas a essa interpretação, que seria a ITG 2012. A interpretação também dessa norma, ela vai se aplicar às entidades sindicais, isso é falado lá no item 7. Então, as entidades sindicais, sejam elas de trabalhadores ou patronais, elas também estão submetidas à ITG 2012. A destinação, então, dessa interpretação, ela é, em especial, para entidades imunes ou isentas de impostos e contribuições, que são entidades beneficentes, ou de assistência social, ou as duas coisas. Na verdade, existe uma questão técnica nessa definição. Que vão estar submetidas a critérios de regulação para educação, saúde, cultura, previdência, desenvolvimento social, combate à fome e ainda outras situações, como ambientais, situações ligadas a outras atividades sociais que podem ser de outros órgãos, sejam eles federais, municipais ou estaduais, ou até mesmo algumas autarquias ou órgãos específicos que resolvem, por exemplo, conveniar com uma instituição sem finalidade de lucro, como é o caso, por exemplo, do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, dos órgãos do Judiciário, que em alguns casos eles destinam alguns recursos para essas instituições sem fins lucrativos. Então, as entidades abrangidas são as fundações de direito privado, as associações, as organizações sociais, as organizações religiosas, os partidos políticos e as entidades sindicais. Os critérios de reconhecimento, eles estão descritos, que seriam os reconhecimentos contábeis, eles estão descritos dos itens 8 até o 21. Eu vou tentar falar de cada um deles e tentar explanar os itens da melhor maneira possível. O item 8, ele fala então que as receitas e despesas elas devem ser reconhecidas respeitando o princípio da competência. O que ocorre aqui? A PG 1000, ela estabelece então que a única contabilidade que deva ser feita é a contabilidade que vai obedecer o regime de competência. O regime de caixa ele só vai ser utilizado em algumas situações muito específicas. E até para as instituições privadas, o regime de caixa ele é utilizado em raríssimas exceções. Então, a critério da ITG, o básico é utilizar sempre a competência. Competência do reconhecimento da receita e da despesa. Lembrando que esse item, ele leva em consideração a essência da contabilidade. Nós não vamos aqui levar em consideração a forma do documento, porque às vezes um documento fiscal ou um documento que é utilizado para base de contabilização, ele na realidade ele não representa a essência de uma receita ou de uma despesa. Essa receita e essa despesa, ela está ligada à execução, à prestação de serviço ou à situação onde é realizada a despesa. E isso pode ser feito durante um contrato ou durante um período. Então, às vezes contabilizar baseado em documento pode ser até perigoso. Você tem que entender a situação completa do que aconteceu com aquela receita ou com aquela despesa. Levando em consideração os critérios de reconhecimento, tanto da receita quanto da despesa, o item 9 ele trata das subvenções recebidas para custeio e para investimento, que devem ser reconhecidos no resultado
observando os critérios de outra norma, que é a TG7. Eu não vou delongar na TG7, até porque é bem provável que outro colega fale sobre essa norma, especificamente. Mas os conceitos básicos são tratados dentro da ITG 2002, são as subvenções concedidas em caráter particular, está no item 9A, e as subvenções concedidas em caráter que são das imunidades, que seria o caráter de reconhecimento das receitas no resultado, que seriam o 9B. Sendo que o 9B, o reconhecimento não é feito no resultado. Quer dizer, você não vai levar isso para demonstração de resultado, para DRP. Para falar um pouco sobre o item 9A e o 9B, a gente tem que entender então o conceito de imunidade e isenção. O conceito de imunidade seria então absoluto, até porque ele está previsto na Constituição e ele é uma situação que não caberia discussão. Então, se uma instituição ela é imune, né, ela tem esse direito à imunidade, então o caráter dela é de não reconhecer os reflexos da imunidade no resultado. Já o item 9A, quando a norma fala de caráter particular, ele está falando do critério da isenção. Porque a isenção ela pode ser concedida por uma instituição, a uma instituição sem fins lucrativos, por exemplo, pela prefeitura, no que diz respeito ao ISS. Isso seria um caráter particular. Ou a uma situação do Estado com relação ao ICMS. Isso seria também um caráter particular. Ou em outras situações de entidades que são isentas, que vão receber esse reconhecimento do PIS, da COFINS, em caráter particular. Quando esse reconhecimento for de caráter particular, então ele deve ser reconhecido no resultado, porque é isso que vai estar estabelecido lá no item 9A. Então, o 9A ele trata de isenções e o 9B trata da imunidade. Isso, inclusive, está expresso no texto da 9B. A subvenção governamental ela é, então, uma situação onde o governo auxilia. Então, falando um pouco sobre a subvenção econômica, a subvenção econômica ela tem um critério diferente, né? Nessa situação, onde é realizada uma subvenção econômica, não há transferência de recurso financeiro, em alguns casos. O que ocorre é, por exemplo, uma transferência de bens ou de pessoal. Então, tem instituições, por exemplo, que recebem um veículo de algum órgão público para executar algum trabalho dentro da organização. E aí, isso, no caso, seria um tipo de subvenção econômica. Outra subvenção econômica seria, por exemplo, a cessão de pessoal da Secretaria de Educação para uma instituição filantrópica de educação, utilizar esses professores. Outra subvenção econômica seria utilizar outras formas de subsídio, por exemplo, utilização de sistema, utilização de outros recursos, onde não houvesse ali uma transferência financeira. O marco regulatório, ele também fala sobre esse tipo de concessão de subvenção econômica. Isso é tratado lá na Lei 10.973 e ela tem algumas variações. O marco regulatório ele é considerado uma nova lei para as instituições sem fins lucrativos. Então, ele vai falar sobre termos de parceria, vai falar sobre algumas formas de pactuação entre o poder público e as instituições privadas do terceiro setor, sendo que ele também regula situações entre as próprias instituições, onde uma instituição necessita fazer algum tipo de pactuação com outra instituição para prestar um serviço em conjunto, né?
Então estaria também no rol das subvenções. A contabilização da subvenção, ela vai ser de uma forma que não vai impactar no resultado da instituição. Então, quando for reconhecido a despesa, nesse caso vai ser reconhecido a receita. Então, se uma subvenção entra numa instituição, por exemplo, um valor de R$100.000 que é transferido por um órgão público, ou por um financiador ou um terceiro, esse recurso ele vai para uma conta de ativo e para uma conta de passivo, que seria o direito e a obrigação, no ato, por exemplo, da pactuação, do contrato, né? No recebimento do recurso, então, transfere a conta de ativo para a conta banco específica. Nesse caso, vai ser uma conta banco com restrição. A ITG 2002 ela fala sobre recurso com restrição e recurso sem restrição. Recurso sem restrição é o recurso da entidade. E o recurso com restrição ele é um recurso de terceiro, quer dizer, ele tem uma especificidade, ele tem um bloqueio, então ele tem essa restrição. É isso que a norma trata. E depois, na execução, que é quando for executar o convênio, que é essa conta de obrigação lá do passivo, aí sim vai ser reconhecida a despesa, vai ser apropriada a conta de fornecedor, e no ato do pagamento desse recurso, vai ser em seguida apropriada a conta de receita no valor igual à despesa que foi executada. Então, se a execução foi feita no valor, por exemplo, de R$10.000, que seria 10% do convênio lá de 100 mil, eu vou ter despesa de 10 mil e vou ter receita de convênio de 10 mil. Isso vai anular o resultado. A DRP ela fica sem nenhuma modificação. Então ela é de efeito nulo. Ela recebe uma neutralização na contabilização. Por isso que a norma fala então que a subvenção ela não altera o resultado da instituição. O que vai alterar o resultado da instituição são as receitas próprias, as receitas que ela utiliza para captar e as despesas próprias dela. As despesas e as receitas que forem oriundas de convênio, elas não modificam o resultado da instituição. Isso está na descrição do item 9. Então, existem também os recursos que são para custeio e os recursos que são para investimento. Recurso de custeio é esse que eu acabei de exemplificar, onde você tem uma receita e uma despesa ali do convênio. Quando essa subvenção ela é de um bem temporário, então o que vai acontecer é uma apropriação dessa subvenção no que diz respeito ao ativo e a depreciação desse ativo, se ele for fixo. Se ele não for fixo, essa conta vai transitar numa conta de direito e numa conta de obrigação, só no que diz respeito à subvenção. Então ela vai figurar no ativo, uma subvenção a realizar, mas nesse caso essa contabilização ela não integra o patrimônio da instituição. Tem gente que controla como conta, por exemplo, de imobilizado separado, imobilizado com restrição e imobilizado sem restrição, que seria o da própria entidade, né, o imobilizado próprio. Isso pode ser feito também dessa maneira, mas tem que observar então que se o ativo ele for fixo, quer dizer, ao final do convênio ele for ficar com a instituição, aí essa contabilização ela tem que ser feita numa conta de passivo circulante, dando contrapartidas nas depreciações do período desse bem, porque ao final do bem, o que vai sobrar, ao final do período, o que vai sobrar é o bem, e aí esse bem ele vai ser considerado durante o período como receita de subvenção igual à depreciação do período, e não uma receita, uma despesa pelo valor completo do bem, se ele for fixo, né? Há também uma resolução, que é a 1305 de 2010, que fala sobre a divulgação em nota explicativa de descumprimento de condições relacionadas a subvenções, né? Seriam alguns contingenciamentos, algumas situações que
aconteceram no transcurso de um convênio e por algum motivo a meta não foi cumprida, né? Raríssimas instituições fazem a divulgação desse tipo de nota, que seria explicando os motivos por que a meta não foi cumprida. Mas isso acontece muito em plano de trabalho de instituições. Às vezes ela determina uma quantidade de atendimento e até por uma demanda no local, esses atendimentos eles não são realizados para aquela comunidade. Então ela tinha uma proposta de atender, por exemplo, 1.000 pessoas e ela só atende 800, né, porque não teve demanda. Ou pode acontecer o contrário, ela tem uma proposta de atender 1.000 pessoas, na realidade ela consegue fazer uma boa gestão desse recurso e acaba atendendo, por exemplo, 1.100, 1.200. Então o custo vai ser um custo menor com um resultado maior. Então essa análise entre o plano de trabalho e o relatório das atividades é uma coisa que a instituição tem que estar fazendo o tempo todo para dar base para esse resultado, essa qualidade de números lá na contabilidade. Isso vai dar base para um critério, que é o critério que está lá no item 10, que ele chama de segregação contábil. O que ocorre é que a segregação contábil ela vai ser identificada por atividade, seja ela por educação, saúde ou assistência social, que ela divide nesses 3 níveis, né? Ou demais atividades que a instituição possa realizar. Então, por que ela tem que ser segregada nessa divisão? Porque o ministério que vai receber essa prestação de conta, ele vai analisar as contas específicas da área dele. Então, se for uma instituição de educação, ela vai analisar no Ministério da Educação, saúde no Ministério da Saúde e assistência social no Ministério da Assistência Social. Se essa instituição ela for mista, quer dizer, ela atuar, por exemplo, em assistência social e em educação, ela tem que segregar o que é receita de educação do que é receita de assistência social. E segregar também o que é despesa da parte de educação, sendo que essa despesa, na verdade, ela vai ser dividida entre custos e despesas, né? Então, para entender, por exemplo, uma instituição de educação, o que seria custo? O custo ele seria o professor, né, que é utilizado ali diretamente na prestação do serviço. E outras despesas auxiliares, elas vão integrar então despesas administrativas, mas o professor ele é custo, porque ele está no rol do que é indispensável à prestação de serviço de educação. Mesmo critério que é utilizado em custo de produção. E no caso da assistência social, ela vai ter que fazer isso levando em consideração os critérios da assistência social. No item 11, ele fala que enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento do resultado, a contrapartida da subvenção para custeio ou para investimento, ela vai ser feita, bem como isenção fiscal e outras situações ligadas aos benefícios fiscais, eles devem ser reconhecidos em conta específica do passivo, que foi aquela situação que eu falei anteriormente da subvenção. Então, o item 11, na verdade, é uma continuação do que está lá no item 9. E, de novo, a gente volta a falar sobre segregação, que são a segregação de outros recursos. Então, a ITG 2002, ela divide os recursos próprios, que seriam aqueles recursos livres, e os recursos de terceiro, que são os recursos restritos. Então, essas receitas, por exemplo, decorrentes de doações, se forem doações livres, elas vão ser controladas em contas de ativos livres. Se essa doação ela houver uma cobrança, uma exigência do doador, então ela é considerada uma doação restrita e ela vai ter que ser considerada em conta específica. Então, por exemplo, se um doador ele faz doação para um projeto lá das crianças, eu não posso usar esse recurso no projeto dos idosos, até porque quando eu for prestar conta para o doador, esse recurso vai estar utilizado no lugar errado e eu vou ter um problema na minha prestação de conta. Isso vai acontecer em situações de parcerias, auxílios, subvenções de convênios, editais, contratos, termos de parceria, instrumentos que podem ser usados para aplicação específica, né? Situações de recursos que vêm de fundos, né? Então também isso vai ser observado, essa segregação
em conta própria e também em conta patrimonial própria. Então, se houver algum tipo de bem que ele é fixo, né, um imobilizado, ele também tem que ser separado das demais contas. Então, essa segregação, essa separação, ela tem que ser feita de forma organizada. Eu volto a falar aqui o que eu falei lá no início, de que você tem que ter um bom apoio da instituição para conseguir organizar essa contabilidade de forma adequada, né? No item 3, ele fala que os benefícios concedidos a título de gratuidade, eles também devem ser reconhecidos de forma segregada. Então, levando em consideração também que essa instituição ela pode ser mista, ou que ela tenha critérios de gratuidade que sigam segregação, vou falar um pouco sobre eles, também você vai ter que separar isso, né? Criar critérios de contabilização que façam com que essa divulgação ela fique transparente, ela fique organizada, ela fique boa. Então, os exemplos de segregação com educação seriam os seguintes. Tem situações lá, por exemplo, de bolsa 100% em meio período, ou uma bolsa 100% em tempo integral, ou uma bolsa integral para um deficiente, ou uma bolsa com perfil socioeconômico específico, uma bolsa de convênio sem perfil socioeconômico específico. Posso ter lá 50% de bolsa por ProUni, 100% de bolsa por ProUni, descontos comerciais ou incondicionais, né, concedidos, que teriam que estar controlados separado também, porque tem que ter receita apropriada desses descontos, né? Outras bolsas 100% ou benefícios a algum tipo de aluno bolsista, que pode ser benefícios complementares da própria instituição. Então, assim, você vê que existe uma série de subdivisões e se isso não for feito de forma criteriosa na contabilidade, pode ser que na hora da prestação de conta isso não consiga ser feito de uma maneira adequada. A instituição pode fazer isso por centro de custo, por sistema gerencial? Pode também, tá? Mas ela vai ter que apensar uma série de documentos auxiliares para fazer esse nível de prestação de conta, por exemplo, no Ministério da Educação. As gratuidades relacionadas à saúde, elas são divididas basicamente em situações de serviços ambulatoriais e serviços de internação. Levando em consideração que se for SUS, né, ela parte do princípio daquelas porcentagens específicas do SUS. Eu considero as portarias do Ministério da Saúde as mais complexas do ponto de vista de opções, né, porque ela tem opções lá de 5%, vai até 60% e até 100%, e em N casos ela varia. Então, realmente tem que ter conhecimento muito bom da portaria até para tentar relacionar isso com a contabilidade de uma forma adequada. E também tem a segregação da assistência social, que aí ela pode ser projetos de baixa complexidade, projetos de média complexidade e projetos de alta complexidade. Isso está na resolução do CNAS, né? E aí tem que ser seguido porque tem que atender os critérios do Ministério da Assistência Social. Então, superada essa questão da segregação, a gente entra no item 14, que ele fala sobre as provisões. Então, as instituições elas devem constituir provisões em montante suficiente para cobrir perdas de créditos, né, que elas esperavam receber e não receberam. Essas estimativas elas têm que ser em situações prováveis de realização. Então, quando isso não ocorrer, quer dizer, não tiver como essa instituição receber esse recurso, ou se ele for um recurso que a intenção, a possibilidade de receber ele seja muito baixa, então esses valores eles podem ser considerados prescritos, incobráveis ou anistiados. E aí, nesse caso, eles vão ter que ser baixados na contabilidade. Então, ficar controlando aquelas contas de recebíveis que ficam passando de um ano para o outro, e que alguns contadores até têm um amor por essas contas, né? Acham que essas contas são sagradas, que não podem ser mexidas, né? O item 14 da norma fala justamente o contrário. Você tem que rever essas contas e, se for necessário, baixar elas, para você não ter ativo, que na realidade ele não é um ativo, né? Ele só está figurando numa conta, mas você não tem realização daquilo, e nem vai ter. Então o valor, esse valor, ele tem que ser baixado.
No item 15, ela fala então que deve ser incorporado ao patrimônio social o superávit ou o déficit. Então, essa conta, à medida que os exercícios vão encerrando, elas vão sendo incorporadas, que seria aquela transferência de saldo de conta no primeiro dia imediato ao fechamento do balanço, né, que seria o primeiro dia do ano seguinte. Então incorpora essa conta para poder, inclusive, você ter um controle melhor da DMPL, né? Por parte de restrição de aplicações que sobraram do superávit, aí essa conta lá dentro do patrimônio líquido, o item 15 diz que ela tem que ser controlada de forma separada. Então tomar esse cuidado em situações de saldos que podem vir a não ser realizados por alguma situação de uma subvenção, de uma restrição. A restrição é uma subvenção, né, um convênio. Então aí ela vai ter que ser essa incorporação. Você não incorpora toda, então você deixa ele lá em uma conta dentro do patrimônio líquido, que você consiga controlar o saldo dessa restrição. Os benefícios concedidos em gratuidades, no item 16 fala novamente sobre gratuidade. Então essas prestações de serviço, elas têm que ser reconhecidas pelo valor efetivamente praticado. Então, se uma instituição ela diz que uma mensalidade de um aluno é R$1.000, então a gratuidade vai ser R$1.000. Ela vai ser reconhecida pelo mesmo valor que essa instituição teria que receber por essa mensalidade, né? Se ela presta um serviço médico, então é pelo valor que esse serviço seria cobrado. Então o item 16 fala justamente sobre essa questão da igualdade entre o valor da prestação de serviço e o valor reconhecido pela prática, né, pelo valor justo, então, desse serviço que foi prestado. O item 17, ele trata sobre os registros contábeis segregados, de forma que consigam apurar informações para a prestação de conta. Então aqui, logicamente, ela fala de novo, a norma fala de novo sobre segregação, e aí ele fala então que essa prestação de conta que é exigida por entidades governamentais, aportadores, que seriam os investidores, né, quem faz o aporte, quem coloca dinheiro na instituição, ele é considerado um aportador, né, um financiador. Um órgão regulador, nesse caso, por exemplo, temos N órgãos de regulações, né? Então vamos ter aí o CNDCA, vamos ter o conselho, um conselho específico do idoso, um conselho da criança, né? Ou um órgão ligado a uma situação ministerial, como é o próprio ministério, ou se essa instituição ela trabalhar, por exemplo, na área ambiental, ela vai ter um órgão de regulação também, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, e os usuários em geral, as pessoas que fazem uso das informações dessa instituição, né? Esses registros eles têm que estar separados e organizados de uma forma que todos esses usuários, todos esses interessados consigam visualizar as informações necessárias. Então, isso está descrito lá no item 17. Ela tem que ser didática, tem que ser uma demonstração contábil que explica o que está acontecendo, né? Ela não pode ser uma demonstração contábil por... O item 18 da norma, ele fala sobre a dotação inicial no caso das fundações. Então, em ativos monetários ou não monetários. Seriam situações onde o investidor coloca dinheiro ou ele coloca um bem, uma dotação patrimonial. Então ela tem que ser reconhecida também em conta de patrimônio social. Ela vai incorporar o patrimônio da instituição. No item 19, a norma ela trata de uma inovação, que é uma situação bem interessante, que é o trabalho voluntário. Então ele fala que o trabalho voluntário ele deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço, como se o desembolso financeiro tivesse ocorrido. Então ocorre, você atentar para a norma, que ela fala deve. Toda vez que a norma fala deve, é uma obrigação, isso deve ser feito. O que ocorre é que alguns profissionais e algumas instituições, elas têm alguns medos, uma série de limitações para poder determinar isso. Só que na R1, inclusive, fala que
inclusive membros integrantes do órgão da administração, quer dizer, a diretoria. Então, mesmo que essa diretoria não seja remunerada, esse trabalho voluntário ele deve ser reconhecido de forma justa. Então, a contabilidade ela tem uma relação com essas questões legais e jurídicas, então isso não representa um desembolso financeiro, ele é econômico, né? E é importante as instituições reconhecerem isso, porque elas vão ver que em alguns casos, sem esse desembolso econômico, ela não teria condição financeira de pagar esse trabalho voluntário que é feito. A mensuração desse trabalho, o controle desse trabalho, eu defendo que ele deva ser feito igual você faz um controle de um trabalho de um trabalhador mesmo, em horas, em dias, né? E isso leva tempo e você gasta com esses controles. Então, as instituições têm que se organizar nesse sentido. Aplicação de ativos não monetários, ele vai seguir então a seção 27 da TG1000, e a situação em que trata de redução ao valor recuperável, que são o valor recuperável dos ativos, seria aquela situação do impairment, ele é tratado na TG1, que seria verificar então se esses ativos eles são recuperáveis. É isso que trata o item 20. Então, assim, as instituições sem fins lucrativos elas estão sujeitas à análise de impairment também. O ajuste de avaliação patrimonial ele é tratado no item 21. Então, quando a interpretação ela é adotada de forma inicial, quer dizer, os critérios da IFRS, existe a situação do custo atribuído ao patrimônio, que é o demédio custo, que trata lá a ITG 10. Então, esse ajuste de avaliação patrimonial, quer dizer, trazer o valor justo desses bens da instituição na contabilidade é um desafio, e isso deve ser feito de maneira criteriosa e cuidadosa, e com auxílio de profissionais específicos, às vezes, que trabalham com a parte de laudos patrimoniais. As demonstrações contábeis obrigatórias da ITG 2002, elas estão descritas no item 22, que seriam quais? Os balanços patrimoniais, a DRP, que é a demonstração de resultado do período, seria uma analogia ao DRE, e a demonstração de mutação do patrimônio líquido, que é a DMPL. Também teria que se fazer obrigatoriamente a DFC, demonstração de fluxo de caixa. Ela pode ser direta ou indireta, você pode escolher a maneira que você quer fazer, e logicamente isso vai depender do que a instituição necessita, né? Até porque uma começa com saldo e a outra termina, então você tem que ver o que gerencialmente é melhor para a instituição. E as notas explicativas conforme a TG 26 e a seção 3 da TG 1000. Nós vamos falar um pouquinho sobre os itens de divulgação, que são 14, que são as notas explicativas de divulgação. O balanço patrimonial, que é tratado lá no item 23, fala então que na conta de capital, que seria o patrimônio social, esses bens eles vão ser tratados com situação de prejuízo ou superávit, né? Então sai aquela nomenclatura de lucro e prejuízo, o prejuízo vira déficit e o lucro vira superávit. Então a instituição sem fins lucrativos ela trata de superávit e déficit. Então nas demonstrações das notas explicativas, quando fala demonstração, é que a nota explicativa ela é considerada uma demonstração contábil, né? Tem gente que acha que ela é um anexo opcional, não, ela é obrigatória, ela é uma demonstração. Então a nota explicativa, ela deve ser também divulgada por tipo de atividade, é isso que trata o item 24. O item 25, ele trata então que na demonstração de fluxo de caixa, as doações devem ser classificadas por fluxo de atividade, e aí isso é um desafio, você fazer uma demonstração de fluxo de caixa com essa questão das atividades operacionais lá descrita nela. Existe uma adaptação que é feita, por exemplo, pelo Ministério da Educação e está na cartilha de cédula do Ministério da Educação.
Quem tiver curiosidade pode baixar a cartilha e dar uma olhadinha lá no modelo que eles têm. No item 26, quer dizer, fala ainda sobre as contas de compensação. O que ocorre é que as contas de compensação elas podem ser utilizadas. Eu não aconselho a utilizar elas, né? Mas se for necessário, você pode fazer isso para isenções, para gratuidades ou para outras informações. Quem tem aí particularidade com a contabilidade pública, sabe que as contas de compensação elas ficam abaixo das contas de controle normal do balanço. Então você cria outro grupo por ativo e outro por passivo e controla ela abaixo disso. Tem alguns sistemas de contabilidade que inclusive não conseguem fazer isso. Então por isso que eu não aconselho, porque os sistemas eles estão preparados para 4 ou 5 grupos. Aí se você for mexer com conta de compensação, você vai aumentar para 6 ou 7 grupos, né? E aí você vai ter um plano de conta em desacordo com a maioria dos sistemas de contabilidade comercial. Os itens de divulgação, eles são aproximadamente 14, estão descritos. Agora nessa parte eu vou falar sobre os itens de divulgação da IPG 2002. Os itens de divulgação são aquelas situações que devem estar descritas em nota explicativa. Lá no item 27 fala que pelo menos devem ser atendidos as seguintes informações. Aí eles dividem 14 itens em letras, né? Então a letra A diz que a primeira nota é sobre o contexto operacional. Natureza, situação econômica, objetivos sociais. Essa nota ela é comum, inclusive, em outras instituições sem fins lucrativos e nas empresas, né? Então essa nota ela é comum. A outra nota que também é comum, a nota B, que são os critérios de apuração das receitas e das despesas, só que aí com a exceção de ter a gratuidade, doação, subvenção e contribuição e a maneira como é aplicado esses recursos. Então essa nota, apesar de ter o critério da receita e despesa em outras instituições, aí tem que observar as outras situações que seriam próprias de instituição sem fins lucrativos, que é o caso das gratuidades, doações, etc. A C, ela fala sobre a relação de tributos objeto da renúncia fiscal. O que é a renúncia fiscal? São aquelas situações em que a instituição ela recebeu benefício tributário. Então, em nota explicativa, vai constar essa lista, essa relação dos tributos. Antes falava sobre a questão de reconhecimento de resultado, mas como tem algumas instituições que são imunes, aí na revisão entrou esse item C dessa maneira. No item D fala sobre as subvenções recebidas pela entidade e aplicação de recursos e as responsabilidades decorrentes da subvenção. O que seria isso? Quando você recebe uma transferência de recursos, você tem que cumprir um edital, cumprir um contrato. Então, no item D, você vai especificar quais são as condições dos cumprimentos desse recebimento desse recurso. O item E, ele fala sobre a questão dos recursos em aplicação restrita. Como eu falei antes, teria os recursos que você recebe de transferência do governo, então isso vai figurar uma conta corrente, mas você vai ter que utilizar esse recurso naquele projeto, então ele é de uso restrito, então por isso ele tem que estar categorizado em conta diferente, né? Então, as aplicações, da mesma maneira, elas têm que estar separadas em conta com restrição e sem restrição. No caso da subvenção, ela é com restrição. Os recursos sujeitos à restrição por parte do doador, eles estão figurados lá na nota F. Então, o que seria? Por exemplo, recebe um dinheiro lá do Itaú Social, e o Itaú Social diz que é para usar esse dinheiro com projeto de criança, né? Você vai ter que usar com projeto de criança. Ou então a sua instituição ela tem lá uma situação cultural que foi abrangida por uma linha, por exemplo, também de algum fundo, por exemplo, do fundo da Fundação Bradesco, e aí você tem que fazer o uso restrito conforme o doador determinou. E aí, nesse caso, a nota F fala sobre isso.
A nota G, ela vai falar sobre os eventos subsequentes. Existe uma TG específica de evento subsequente, e que eu não vou me aprofundar nela, mas o que ocorre é o seguinte: são aqueles fatos, porventuras, que são oriundos das demonstrações do ano anterior, mas que são eventos subsequentes à data do fechamento do exercício, quer dizer, eles vão ocorrer lá em janeiro e fevereiro. Então, se esses efeitos eles forem relevantes, houver situações em que exista comprometimento financeiro, então você tem que falar sobre esse assunto. A nota H, ela fala sobre as taxas de juros, no caso, por exemplo, de garantias e obrigações, garantia das obrigações de longo prazo. Então, nesse caso, o critério que vai ser usado aqui é o ajuste de valor presente, provavelmente, né, na maioria dos casos, em que você vai fazer a atualização disso de maneira correta, até porque o longo prazo ele implica em mudança de valores. Isso é questões de atualizações mesmo. O I ele fala sobre os seguros contratados. O que ocorre aqui? Algumas instituições elas deixam muito a desejar nessa questão do seguro. O que ocorre é que o seguro contratado ele é uma coisa que livra o gestor. Por quê? Porque o seguro ele é uma proteção. Então, se acontecer algum problema com a instituição, quem que vai ser o responsável pela má gestão? O gestor, o administrador que não contratou o seguro. Então, o seguro é muito importante. As divulgações de informações de seguro são consideradas obrigatórias. Porque lembra que a gente falou sobre a alteração do Código Civil? Então, tem a seção de responsabilidade profissional e tem a seção de responsabilidade do administrador. Então, é bom atentar para isso. No item J, fala sobre situações da Lei de Diretriz de Base da Educação, uma publicação específica para instituições que têm que prestar conta com relação à situação de ensino superior, essa questão da educação, informações de despesa, receita, despesa com o pessoal, que seria o custo. Então, isso tudo vai figurar na nota explicativa. O item K ele fala sobre os critérios de procedimento de registro contábil de depreciação, amortização, exaustão do ativo imobilizado, devendo observar as estimativas, as bases das estimativas na vida útil, certo? O que ocorre é que tem uma situação também que muitas instituições deixam a desejar, que é a valoração, a determinação, essa mensuração do CPC 27 no que diz respeito ao valor residual. Então é bom olhar lá especificamente o CPC 27. Segregação de atendimento, está lá no L, a gente já falou sobre isso lá atrás, então para cá vai vir um detalhamento, um texto explicativo a respeito disso. O item M também fala sobre as gratuidades segregadas, só que aí ele aprofunda mais sobre quantitativo, benefício, número de atendimento, número de bolsista, valor percentual de representação. Então isso aí geralmente entra algumas tabelas e tal, alguns textos explicativos ali na nota. O item N fala que a entidade deve demonstrar comparativamente o custo do valor reconhecido quando ele não cobriu os custos do serviço prestado. Então seria a questão do custo-benefício. Essa nota vai falar do custo-benefício. Então, essas são basicamente as explicações da ITG 2002. O que a gente tentou trazer para vocês foi um resumo geral do que seria a ITG 2002. Como eu falei desde o início, ela requer muito cuidado, muita engajamento dos administradores, da instituição, dos departamentos, cobranças de relatório. Então, assim, é importante que o contador atente para a norma e, de uma certa forma, tenha muito cuidado com os itens de divulgação. Até porque, quando a norma fala pelo menos, quer dizer, é uma exigência mínima que tem que ser cumprida. E o que a gente vê na prática é que muitas entidades e muitos profissionais não conseguem cumprir nem a exigência mínima. Então, o recado que eu deixo para vocês é: vamos estudar. Espero que eu tenha contribuído com vocês nesse material e desejo boa sorte e bom estudo a todos. Foi um prazer estar com vocês e agradeço novamente a BSSP, na pessoa lá do Edgar Madruga, que é um excelente profissional e com muita generosidade tem compartilhado o conhecimento dele aí com muitos profissionais no Brasil.